Valendo! Olá, pessoal, eu sou a Andréa Ferreira de Azevedo Almeida, já teve a retificação do meu nome, por isso que o Azevedo está aí. O tema do meu projeto é a avaliação do impacto de um programa de treino em musical sobre as habilidades de memória de trabalho com crianças de primeiro ano do ensino fundamental. Minhas orientadoras, professora doutora Caterina e a professora doutora Maria Tereza. A atualização do projeto, né, como que está caminhando. Estou fazendo a revisão das metodologias de artigos com intervenção musical, a última orientação da professora Caterina é em janeiro desse ano. Fiz análise de testes psicológicos e fonoaudiológicos, assessoria com a Fernanda do Preview. Ela me deu uma baita de uma assessoria, a gente conversou bastante para tirar algumas dúvidas, né, por esses dias. Antes do Covid, protocolo de intervenção para o grupo experimental, eu estou buscando fazer uma análise para um ambiente mais controlado e uma intervenção mais precisa. É isso que eu estou buscando. O que eu pretendo agora? Que é manter os estudos contínuos, aprimoramento em estatístico, estudos com o Felipe, o canal do Camilo e do Vander, retomada dos estudos em neurociência e inglês, diários, o próximo edital fazer a prova, e treinar a arguição do projeto, principalmente a parte de metodologia e estatística com mais segurança. Muito obrigada. É isso. Ontem ela foi boa. Oi? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o projeto? Você ainda está no processo seletivo, né? Você vai entrar com esse projeto, né? É isso? Ou você já está dentro do programa? Não, eu não estou como aluno especial. Eu preferi não me inscrever como aluno especial para focar melhor nessa questão da prova do inglês e da arguição do projeto. Já é agora esse quadrimestre? Então, eu não vi o último edital. Eu não consegui ver essa semana, mas a última vez que eu tinha visto não tinha saído ainda. Mas eu pretendo fazer a próxima. Acho que vai ser em março, né? Normalmente temos um edital em março. Geralmente tem em março, né? Mas eu não vi ainda. Essa semana vai abrir entre março, abre março e vai até junho, né? Tá bom, vamos para o próximo. Obrigada, pessoal. Só para lembrar que a gravação tá ligada, e aí essas conversas entre elas também estão. Então, tem que ficar esperto. Tá sendo por ordem alfabética mesmo? Eu acho que pode ser, né? Eu comecei com A. Vai lá, Brenda, você. Consegue ver minha tela? Dá para ver sim. Sim. Peraí. Deixa eu só mudar, que senão vocês vão ver o do... E agora? Tudo certo? Certinho. Sim. Vocês estão vendo só o slide de apresentação, certo? Isso. Tá ótimo. Tá, então o meu nome é Brenda, o meu estudo é um projeto de mestrado, tá? E ele se chama Caracterização dos Processos Cognitivos e Correlatos Neurais da Leitura em Idosos Cognitivamente Saudáveis. A gente está usando o infravermelho, a espectroscopia de infravermelho próximo e o eye tracker. E meu mestrado é sob orientação da professora Tereza e da professora Caterina. Então, eu já estou no programa, a gente já fez a coleta, então participaram 40 idosos, eles fizeram uma bateria extensa neuropsicológica, então, desde
das baterias de Mocha, Minimental, né, de rastreio cognitivo, e tarefas de memória, linguagem, atenção geral. Eles também fizeram 2 tarefas computacionais, uma de fluência verbal, onde eles liam várias... não é fluência que chama, na verdade, mas é fluência de leitura, né? Então, eles leem palavras que poderiam ser regulares, irregulares ou pseudopalavras, e nomeação de figuras. E enquanto eles faziam essa tarefa, a gente fazia essa coleta do NIRS com essa touquinha aqui. E tem uma outra tarefa que é de compreensão de frases. Então, eles liam ou ouviam frases e tinham que escolher qual figura-alvo era correta, e isso a gente fazia com o eye tracker. Então, a coleta já foi feita. As análises e os resultados a gente está terminando de escrever sobre principalmente essas 2 tarefas, né? Então, tem um foco para a leitura de palavras e NIRS e um foco para a compreensão de frases e eye tracker. E aí, basicamente, a gente usou o R e o Jamov para fazer pré-processamento e análise estatística, né? E o InSpace eu estou usando mais para editar o gráfico, né? Os eixos, enfim, e tentar deixar eles um pouco menos feinho que nem está aqui, e mais bonitinho que nem está aqui. Então, a gente tem dados de canais, dos agrupamentos dos optodos e da tarefa em vários formatos diferentes. Então, agora o que a gente está fazendo é meio que selecionar qual desses resultados realmente vão para a dissertação e escrever, né? E, basicamente, o que estou fazendo mais agora é escrever a discussão, né, a partir desses resultados. Então, eu estou naquela fase que você lê um monte de artigo e tenta afunilar para ver o que melhor serve para escrever a minha dissertação. E aí falta, basicamente, agendar e defender o mestrado. É isso. Alguma dúvida? Você é top. Brenda, qual é seu prazo? Até quando você tem que defender? Meu prazo tá infinito, né? Porque agora com a pandemia o negócio tendeu, mas eu quero defender esse quadrimestre. Joia. Uhum. Brenda, o que você usa para editar os slides? Que fica muito bonitinho. Muito top, né? Editar os slides? Montar, que fofos. É só o PowerPoint, é isso aí. Eu pensei que era o Canva que você usava. Às vezes eu uso, mas aqui eu uso o PowerPoint mesmo, que era mais rápido. Acho que eu levaria um mês para fazer slide desse jeito aí, tão bonito. A Brenda é top. Vamos fazer uma música, Felipe. A Brenda é top. Nossa, não, por favor. Vai, Bruce. Gostaria de informar que eu nem lembrei que eu tinha que fazer isso. Só abre a câmera e fala. Eu tô no HC aqui, não tem câmera nesse computador que eu tô. Deixa eu ver aqui. Compartilha uma foto sua e fica falando. Não, brincadeira. Boa. Tem uma foto de Vou animar uma boquinha aqui no PowerPoint e a minha carinha fazendo pra cima e pra baixo. O que, inclusive, seria bem fácil de fazer. Bruce, talvez outra pessoa pode falar, e aí você conecta, se puder, do seu celular, ou do jeito que você quiser. Pode ser? Pode ser. Eu adapto uma apresentação aqui da defesa, alguma coisa assim. Ótimo. Uhum. Quem pode falar? Camila, Marina, Fernanda, Wander? Se a gente está seguindo a ordem alfabética, sou eu depois a Karen, né? Não é isso? Sim. Então vamos lá. Uhum. All right. Dá para ver minha tela? Ainda não. Sim. Aqui deu. Foi? Agora. Não sei se eu coloco uma na apresentação, porque é só um slide mesmo, acho que não faz muita diferença. Eu sou bem pragmático, então falaram que era um slide, eu fiz um slide só. E, enfim, vou tentar falar os 5 minutos. Não sei, acho que todo mundo conhece pelo menos uma base do projeto, né? Mas vou explicar brevemente de novo.
Então, o Calulu é um jogo que foi desenvolvido pelo pessoal, né, do grupo do Derrani, lá na França, e a ideia é que a gente fez no mestrado a tradução e a adaptação dele para o português aqui no Brasil, enquanto lá na França eles têm a versão em francês e inglês, no Uruguai eles estão com a versão em espanhol, e eles começaram a fazer uma versão em Singapura também, né, com outro idioma. Então, a ideia é que ele seja um software de codificação livre, né, então que você consiga utilizar nessas palavrinhas aqui que tem no jogo em vários idiomas, e a ideia é que ele seja utilizado preferencialmente em tablets pelas crianças e como apoio, né, na parte de alfabetização. Então, ele tem minigames que treinam tanto letras e sílabas como sílabas e palavras, e a ideia dele é treinar, por exemplo, memória de trabalho aqui treinar as letras e sílabas, fazer com que a criança aprenda a construção de palavras, tudo de uma forma interativa, em que o coelhinho, o Calulu, né, ele tá nesses símbolozinhos aqui, né, ele pode ajudar o tempo inteiro e dar instrução. A ideia é que ele foi desenvolvido no método fônico, né, e ele pode ser utilizado mesmo em casa pela criança sem apoio nenhum do professor, mas a ideia é que ele tenha um efeito melhor se pudesse ser usado na escola. Na questão de evolução, assim, depois de resumir, na questão de evolução a gente está trabalhando em finalizar e acrescentar alguns mais minigames, além desses que a gente já tinha pronto. A gente pelo menos a ideia é tentar fazer uma versão modular dele, porque aqui ele contempla muitas unidades, então a ideia é fazer com que ele seja mais separado, para até facilitar para as pessoas baixarem e tal. E o pessoal do Derrani está trabalhando algumas correções também lá, aqui com a ajuda da professora Cristiane Sato, que é irmã do João Sato, né, ela está ajudando a gente na parte de programação, e a gente está tentando finalizar para gerar uma versão mais utilizável, vou chamar assim, do que uma versão apenas de pesquisa, né. Acho que no geral é basicamente isso. Eu tentei como eu falo muito, eu tentei resumir o máximo possível para que eu não me exceda mais além do necessário. Camila, fala só rapidinho em que fase de doutorado você está. Sim, perdão. Tentei ser sucinto, fui sucinto até demais. Então, na questão do desenvolvimento do doutorado, a gente está... É difícil fazer uma matemática com a questão da pandemia, mas em torno de um ano e um pouquinho de doutorado, né? Eu estou fazendo meu segundo estágio de docência agora, e já finalizar. Já enviei as questões do crédito complementares para finalizar os créditos, e as disciplinas também já complementei. Então, a ideia é basicamente continuar caminhando agora para escrever ou finalizar o artigo do mestrado, que a gente está numa fase meio inicial assim, mas já está bastante avançado, acho, pelo menos na questão de parte de resultados, porque a gente fez a questão de codificação no Python e tal. E a ideia agora é, né, fazer essa parte da publicação e usar isso como um estilingue para poder entender melhor as continuidades do jogo. Acho que é isso. Mais alguma coisa que eu esqueci? Você ainda tem mais 3 anos de doutorado, né? Com a pandemia, 8. Eu tô chorando e rindo, mas... Sim. Espero que acabe. Alguma dúvida, sim? Eu tentei ser sucinto, mas vocês podem perguntar. É que, como eu falei, eu fui sucinto porque eu enrolo para falar, mas vocês podem perguntar mais. Está bem, podemos ir para o próximo? Ok. Pode ser eu, então? Acho que sou eu. Vou apresentar aqui. Eu vou ter no PowerPoint, deixa eu ver se eu consigo apresentar. Vocês estão vendo a apresentação? Estão vendo? Uhum. Porque aqui eu não consigo... Então, acho que a maioria já deve ter visto o projeto, caracterização das habilidades de escrita num grupo de alunos de 1º ao 5º ano de ensino, fundamental e desenvolvimento de uma bateria de testes para avaliação da escrita. Esse é o título original, não sei se vai continuar assim, né? A orientadora, a professora Maria Tereza, e a
professora Caterina é orientadora. Então, o objetivo é caracterizar as habilidades de escrita, uma amostra de estudantes com desenvolvimento típico na escola da rede pública, avaliando os processos centrais e periféricos da escrita, né? E aí, verificar os objetivos específicos, verificar o desempenho nos testes de escrita, com relação ao desenvolvimento das rotas fonológica e lexical, verificar as variáveis cinemáticas da escrita, como o número de strokes, duração, velocidade, tempo da caneta sobre o papel, a pressão, e o jerk, que é como treme, né? E a relação entre o desempenho nos testes de escrita e essas variáveis cinemáticas. Então, os métodos são os 100 crianças, mais ou menos, né, que cursam entre o primeiro e o quinto ano do ensino fundamental, divididas por faixa etária ou pelas séries, né, todas crianças com desenvolvimento típico e sem distúrbio de aprendizagem, pelo menos relatado pela família e pela escola. E os testes, então, que foram feitos, foi o teste de escrita de palavras e pseudopalavras, que é o TEP, que acho que talvez a maioria aqui já conheça, que tem justamente como objetivo avaliar a rota fonológica e a rota lexical, e a caracterização dos aspectos periféricos da escrita, né? Então, o TEP é aquele teste, é o ditado em lápis e papel, foi feito já, né, na escola de forma coletiva, ditado de palavras e pseudopalavras, e também a construção da narrativa escrita a partir de uma sequência de imagens. E aí, no final, as crianças faziam a construção dessa narrativa. E a caracterização dos aspectos periféricos foi feita individualmente, usando a mesa digitalizadora e o software de análise da escrita, que é o Movalizer, né? Então, a gente pedia para cada criança, a partir de um estímulo que era colocado na frente delas, para que elas fizessem, primeiro escrevessem de forma espontânea o nome, e depois fizessem a cópia das letras A, O, L, M, P e Z, depois copiassem as pseudopalavras palomo, lamopa, e depois as palavras pomada, moleca, e depois a frase, Paula foi brincar comigo no parque. Então, na mesa digitalizadora, né, e esses dados, então, eles são avaliados pelo software, que são a velocidade, duração, tempo da caneta no ar, pressão da caneta sobre a superfície, o jerk, que é o quanto a criança treme, e o número de strokes. Então, aqui só para mostrar alguma dessas variáveis, né, eu acho que eu já falei em uma outra apresentação, quando a gente escreve em cima da mesa digitalizadora, a mesa separa a nossa escrita em segmentos, que são os pontos de menor velocidade ou de velocidade absoluta a zero. Então, a gente tem aqui, deixa eu pegar o pointer, a gente tem esses pontos vermelhos, que são os pontos de menor velocidade no eixo Y, ou de velocidade absoluta zero, e o software, ele faz essa segmentação, e a união entre dois segmentos consecutivos forma um stroke, que é um traçado. Então, aqui a gente tem um stroke, nessa letra E, né, tem um stroke em azul e um stroke vermelho. E aí, para todas as palavras, né, para todos os estímulos, tem essa divisão em segmentos e em stroke. E aí, todos os parâmetros cinemáticos vão ser baseados nesses segmentos e nesses strokes. Então, as variáveis dinâmicas, né, a gente tem, por exemplo, né, para esse stroke azulzinho, né, a duração, que é o stroke azul, né, que é o tempo total de um stroke, né, o tempo aqui, por exemplo, em segundos, né, esse stroke durou 0,25 segundos. E aí você pode medir o tempo de cada um dos strokes de uma palavra inteira para uma criança e fazer uma média do número da duração dos strokes para aquela palavra, enfim, né? Aí a velocidade vertical, também para esse stroke azul, né? Você pode ter a velocidade no eixo X, a velocidade no eixo Y, a velocidade média, tem vários tipos de velocidade.
A pressão da caneta sobre o papel é uma outra unidade que você pode medir. Então, para esse stroke azul, você tem uma medida de pressão, e essa pressão ela é uma medida absoluta que é dada em função do tipo de equipamento que é utilizado. Então, para aquela mesa digitalizadora e para aquela caneta, tem um tipo de medida de pressão, tem uma medida de jerk, que pode ser dada com uma variável em centímetros por segundo ao cubo, mas você pode fazer isso normalizado em função do tamanho da letra e da velocidade de escrita, que aí você pode comparar de uma criança com a outra. E aqui é o sentido, né, de você fazer essa medida com segmentação e com número de strokes, porque quando você compara a escrita de duas crianças diferentes, você percebe que aquela criança que é mais fluente na escrita, ela tem menos interrupções, né, quando ela escreve de forma mais fluente e faz menos traçados que são desnecessários, então tem muito menos segmentações, muito menos strokes, e aí você vê que a escrita dela é mais fluente e é muito mais fluente, mais eficiente do que aquela que tem essa escrita mais truncada, com várias interrupções, né? Então, para a mesma palavra, essa criança de cima escreveu com 49 strokes e a de baixo com 28 strokes, né? Então, a gente está intuindo, digamos assim, né, que essas medidas elas podem dar um grau ou uma medida de eficácia na escrita, e a ideia é comparar com os resultados do TEP, né, justamente para a gente poder saber se tem, né, uma correlação entre entre o uso das rotas fonológicas, da rota lexical, com esses parâmetros cinemáticos da escrita, né? Acho que é mais ou menos isso. E por enquanto, assim, a gente está com esses dados todos coletados, e a gente está começando a fazer as análises, mas ainda não tem algo mais concreto, assim, para apresentar. Acho que é isso. Uma pergunta? Muito bom, Karen. O que é esse relative pen down que apareceu no último slide? É o tempo da caneta sobre o papel, em relação ao tempo da caneta sobre o papel em relação ao tempo da caneta no ar. Porque quando a criança escreve, quando a escrita é fluente, a caneta não tem, digamos assim, nenhum traçado, nenhum P que você tem que, ou pingo, digamos assim, a caneta não sai do papel. Então, para determinadas palavras, se a escrita é fluente, ela fica todo o tempo no papel, não sai. Agora, quando a criança tem que processar demais o que ela vai escrever, ela tira a caneta do ar do papel muitas vezes. E isso dá um tempo da caneta no ar muito grande. E isso é uma medida que revela um pouco mais dessa inabilidade para escrever, né? Essa incapacidade, da inabilidade ou de menor fluência de escrita, né? Então, os que são mais fluentes, ela tem o relative pen down igual a 1. E quanto mais longe fica de 1, menor esse relative pen down. É um valor que vai de 0 a 1, né? É a razão entre o tempo que a caneta fica no ar e o tempo que ela fica no papel. E aí, Joia, obrigada. Uhum, ótimo. Mais alguma pergunta? Eu ia perguntar o que eram os jerks, mas você passou ali pelos slides e ficou mais claro. Porque a escrita ela tem que ter um movimento fluente. Quando ela treme, o movimento fica assim, né? E a mesa detecta isso também. Beleza. Eu acho que eu posso ir agora, pessoal. Deixa eu ver aqui.
Me avisa quando vocês estiverem vendo aí. Puxa. Sim? Sim. Tudo bom. Tá tudo bem. Tá, vamos lá do início. Então, meu nome é Bruce, eu sou orientado pela professora Caterina, e eu faço um projeto na UFABC com o nome de Leitura em Adultos com Dislexia do Desenvolvimento, uso integrado de pupilometria e imageamento por ressonância magnética funcional. Meu projeto ele parte da premissa de que leitura ela é composta por certas características, ou ela trabalha por certos processos específicos, e uma das caracterizações que a leitura tem na literatura é o modelo de dupla rota. Esse modelo de dupla rota, por meio desse modelo de dupla rota, se entende que tem uma rota lexical e uma rota fonológica, ambas com características diferentes. Então, na rota lexical, a gente tem um processo de decodificação, então o estímulo, ou a palavra no caso, ela é decodificada inteira de uma vez só, como se fosse uma unidade só de informação, e por meio dessa unidade de informação se acessa o dicionário mental. E a rota fonológica, você tem uma conversão que a gente chama de grafema-fonema, onde cada som de cada letra, ou grafema nesse caso, é convertido individualmente, e esses sons agrupados depois na memória de trabalho é que de fato acessam o dicionário mental, o léxico. E aí, pensando nesse processo de acesso e dessas conversões, a gente consegue agrupar os estímulos na leitura em dois grupos, né? Que seriam as palavras e as pseudopalavras. E a gente tem esses dois exemplos na tela, que seria poesia que existe, e o lorada, que é um conjunto de letras que não existe, mas que a gente consegue converter em sons por meio da conversão grafema-fonema. E na literatura a gente observa que em tarefas onde o sujeito tem que indicar por meio de apertando uma tecla ou falando algo que, se aquilo é uma palavra ou uma pseudopalavra, o tempo de reconhecimento de pseudopalavras é mais longo. Só que essa é uma caracterização muito simplista, e às vezes o fenômeno ele pode ser segmentado de mais formas, e aí entra a densidade de visões ortográficas, que é uma outra caracterização de palavras, que foi proposta por Coulthard em 77, onde eu investigo o número de palavras que são similares com essa palavra original pela substituição de uma única letra. Então, quando a gente pensa em, por exemplo, azeite e legado, azeite é uma palavra que tem poucos vizinhos ortográficos, e legado tem muitas. Então, por meio disso, a gente já diferencia essas palavras. Então, o número de palavras similares que ela tem com ela mesma. E em 2008, o Yarkon propõe um segundo índice também de densidade de vizinhos ortográficos, que parte da premissa de que existem outras formas de você verificar se uma palavra é parecida com a outra, se ela tem uma letra menos, uma letra mais, se tem letras invertidas no meio, e assim por diante. E o que o Coulthard propõe em 77, e que foi replicado depois, é a ideia de que esses fenômenos interagem entre si. Então, se antes eu tinha uma tarefa simples de decisão lexical e eu observava que pseudopalavras tinham um tempo maior de reconhecimento, quando a gente inclui a segmentação... Ih, não foi, mas é legal. Bom, só um instantinho, porque... Ai, Cristo. Divertido. Onde que vai? Aí eu vou ter que ir de novo, Cristo. A gente tá no Mac, é isso, às vezes. Tá, então a ideia é que, para ele, existe uma segmentação dos fenômenos quando eu incluo tanto o efeito lexicalidade quanto o efeito densidade, e palavras com muitos vizinhos, que é esse que eu estou indicando aqui porque não está aparecendo, elas têm um tempo menor de verificação do que palavras que têm poucos vizinhos ortográficos. Então, o fato de você ter mais palavras similares com a palavra origem faz com que ela seja percebida mais rápido, que é um pouco contra-intuitivo. E em pseudopalavras a gente tem o fenômeno justamente oposto. Então, o fato de eu ter mais estímulos parecidos com essa pseudopalavra implica com que ela leve mais tempo, justamente porque a gente tem mais checagens, a conversão grafema-fonema é um pouco mais custosa em tempo e em recurso cognitivo, né? E aí, pensando que esse fenômeno que foi segmentado pelo Coulthard em dado comportamental, ele foi replicado em modelo de tarefa experimental na ressonância magnética funcional, pelo Brown, e aí ele vê
na região frontal do ventro medial, principalmente, que tem dupla dissociação entre essas tarefas. Então, a gente vê aqui, palavras de altos vizinhos, elas têm um beta negativo, né, vamos chamar assim, enquanto pseudopalavras de altos vizinhos têm um beta positivo, e o inverso equivalente em palavras de baixa densidade. E aí, pensando que isso tudo aqui são para sujeitos saudáveis e que ainda assim eles representam boa parte da realidade da população do mundo, ainda assim a gente tem uma população que não é atingida por isso, que é os disléxicos, mas a gente teria que ter outras formas de investigar isso. Então, por exemplo, quando eu penso em ressonância magnética funcional, ele é um exame custoso, caro, que tem 1 milhão de restrições, mas usar rastreio ocular é uma medida de acesso muito barato e é um exame muito simples de ser feito, né? Então, existe uma premissa na literatura de que se eu tenho maior dilatação pupilar, obrigatoriamente eu tenho maior carga cognitiva. Então, se eu associar essas duas medidas e eu observar que elas têm certa relação, eu posso utilizar isso depois de forma a extrapolar que a dilatação pupilar implica, de fato, em maior ativação funcional, vamos chamar assim. Então, por que o próximo passo, o mais lógico, seria incluir uma população com um problema na leitura, que é o caso da dislexia? Porque se eu tenho essa possibilidade de investigar esforço cognitivo em pessoas saudáveis, o disléxico deveria ter, pelo menos hipoteticamente, um comportamento pupilar e funcional diferente do sujeito saudável. E aí, justamente porque ele tem esses prejuízos em relação à população saudável. E aí a nossa amostra foi composta justamente por isso, por um grupo de pessoas controle, saudáveis, bons leitores, e um grupo de disléxicos de alto desempenho, que chegaram até o ensino superior. E alguns, inclusive, sofreram intervenções ao longo da vida, inclusive. E aí, para investigar a dilatação pupilar e a atividade funcional, a gente fez uma bateria neuropsicológica que avaliava esses construtos relacionados à leitura, justamente para avaliar se esses grupos já tinham a diferenciação que era esperada por conta do transtorno, e foi realizado o rastreio ocular para a obtenção das medidas pupilares e a ressonância magnética funcional para obter dado estrutural e funcional do cérebro. E é isso. Falei muito rápido, será? Oi, pessoal? Oi, muito legal. Muito bom. Eu tirei os resultados porque, né? Vai saber. Muito bom, Bruce. Fala um pouquinho em que momento você está. Eu estou num momento meio... sabe quando as pessoas perdem peso, aí elas ganham de novo de volta, meio efeito sanfona? Esse é o momento que eu estou. Então, tipo, eu obtenho algum resultado, aí eu descubro um jeito que talvez tenha um jeito melhor de fazer isso, aí eu volto e faço de novo, e aí é justamente o que eu estou fazendo isso aqui agora. Não sei se vocês estão me escutando ainda. Deu erro aí no microfone? Sim, estamos ouvindo. Tá. Está terminando aí de refazer o resultado para entregar a dissertação. Isso, eu estava pensando mais nisso, né? Então, o mestrado está defendido, você está no momento de concluir a dissertação e pensar, talvez, no doutorado. Ah, tá. Não estava pensando de forma tão formal em entrevista de emprego, mas concordo, é isso aí. Não. Ou virar jardineiro, isso ainda é uma possibilidade ainda. Bom, quem é o próximo? Acho que sou eu agora, né? Pode ir, Felipe. Pode ir? Tá dando para ver minha tela? Sim. Sim. Boa. Certo. Então, eu sou Felipe Rodrigues Bezerra, né? No caso, a minha orientadora, na verdade, é a professora Tereza, né? Só que a gente fez um bem bolado para conseguir falar no projeto lá e tal, né?
No caso, eu ainda vou prestar a prova para entrar no mestrado, e o título do meu projeto é o Processamento de Estímulos Interlinguais em Multilíngues, a influência da proficiência e frequência de uso das línguas. Eu também fiz só um slide igual o Camilo, né? Tem mais aqui porque é o que eu vou apresentar depois quando eu for entrar mesmo, né? Mas é só esse slide que eu vou apresentar hoje. Certo. Aí, no caso, o meu estudo, a gente vai estudar o efeito dos homógrafos interlinguais, né? Que são falsos cognatos, no tempo de reação e na acurácia de participantes multilíngues, né? Então, a gente vai avaliar participantes que falam 3 línguas, né? Português, inglês e alemão, versus os bilíngues que falam português e inglês. E a gente vai ver como se comporta o tempo de reação e a acurácia desses participantes quando eles são expostos a esses falsos cognatos, né? Que é uma expansão do trabalho da Marina, no caso. Porque a Marina ela não investigou a relação da proficiência e do uso das línguas nesses participantes. E é isso que a gente vai fazer no meu projeto, né? Então, a gente vai covariar pelo nível de proficiência de uso das línguas, como o tempo de reação e a acurácia variaram nos participantes multilingües, né? E até o momento a gente está estudando o questionário, né? O Language History Questionary, que ele avalia a proficiência, a dominância e a imersão dos multilingües, né? Que essa vai ser a maneira que a gente vai coletar esses dados, certo? E, no caso, eu estou focando agora na parte estatística mesmo, né? Estudando os modelos generalizados, porque a gente vai fazer uma análise retrógrada primeiro dos dados da Marina e ver o efeito dessas variáveis para depois aplicar no meu experimento, né? Utilizando o PsychoPy. A gente conseguiu rodar o PsychoPy apenas no computador, né? Falta rodar o experimento online, que é o nosso próximo passo. E acho que é basicamente isso. Ô, Felipe, como é que você vai... vocês estão me vendo? Deixa eu me apresentar aqui, que eu estou quieta. Vocês estão me vendo agora? Agora sim, né? Na praia. Eu estou na praia, né? Mas está longe da praia. É só para dar uma animada. Felipe, como é que você vai trabalhar com o PsychoPy e medir? Você vai medir só a acurácia, vai medir tempo de resposta? O do PsychoPy a gente consegue medir os dois, né? Tanto a acurácia quanto o tempo de reação, né? Aí, no caso, a gente vai examinar isso e depois, a partir do questionário, que a gente vai covariar pela proficiência. Mas aí você vai testar só a coisa escrita, né? Ler e... Isso, exatamente, né? Eles vão ser expostos a uma tarefa de julgamento semântico, né? Aí eles vão... vai aparecer na tela 2 palavras e ela vai ter que falar se tem uma relação ou não entre elas, né? Semanticamente. Certo? Tchau. É isso daí. Aí a gente vai ver o tempo de reação deles, né? Quanto tempo vai demorar para responder, se eles vão bugar muito durante a tarefa, né? Porque a gente está mexendo com isso também, né? E o problema é você ter... Certas tarefas não é impossível de fazer online e sem ter a questão paga. Você sabe quanto vocês vão conseguir... quantos participantes vocês podem fazer nessa versão gratuita que você está fazendo, né? Não, esse aí tem que pagar, né? Eu não lembro o valor exato agora, mas não é um valor tão alto assim, né? Aí dá para fazer. A nossa meta é fazer Libra por experimento rodado. A Libra tá quase 8 pau a comercial. Quanto é que é, Bruce? Repete aí quanto que é? Cada experimento rodado no PsychoPy é 20 centavos de Libra. Tá. Isso tá, achei que era por participante. Oi? Achei que era por participante. É por experimento, no caso, então? É por experimento que você rodou. Então, por exemplo, se você tem um experimento, o sujeito fez 4 vezes, você vai pagar 80 centavos de Libra. Ah, sim, entendi. Não, é por participante, então, não é? Não, é por rodada. O mesmo participante pode fazer X vezes o mesmo experimento. Isso não importa. Ah, tá. Que nem passagem de ônibus. Você pode entrar e ficar pagando várias vezes. Entendi. E aí tá bem cara a Libra, viu? Se eu fosse você, eu ficaria, inclusive, esperto com a cotação, porque o dia que tiver baixa é o dia bom para comprar crédito no PsychoPy. Sim, com certeza. Né? A Tereza tá vendo um outro programa também com a colega Pamela dela também. Aí parece que ele é de graça, né? Tem o Live Advance, tem... Não, mas aí mas é tudo pago, meu amigo. O que você pode fazer... Tô falando isso porque eu e a Catarina e a Bel, a gente até
teve uma explicação ali de um professor lá que trabalha criou esse LabVIEW, mas assim, para ele funcionar mesmo, você tem que pagar, e não é pouco também. 800 E às vezes euros. trava e você perde o experimento todo. Estou um pouco chateada aqui, só para compartilhar. A gente... da pesquisa, né, Brenda? Eu estou rodando os experimentos no PsychoPy, eu ajudei a montar uma tarefa para uma amiga e ela está gastando uma pila. Ela falou que ela está arrependida porque ela está gastando uma fortuna. A gente está vendo isso, essa questão de pagar, ela não é fácil não, porque quando você começa a fazer as contas e começa a ver, é uma tristeza. Agora, o Brenda, você falou que o LabVIEW, ele trava? Foi isso que você disse? Ele dá uns erros, né? Eu estava montando um experimento ontem aqui, e aí, não sei, eu precisei desligar o computador, mas o negócio é online, né? Uhum. Aí ele travou e apagou o meu experimento, só isso. E eu tive que refazer. Nossa. Todos eles rodam com Java por trás, né? Então você tem que debugar em Java. Se você não entende isso, boa sorte, amiguinho. Então, mas o LabVIEW para fazer o experimento você não precisa, né, de saber o Java. É tudo manual, bem manual, por sinal. Sim, em todos eles, no OpenSesame, no PsychoPy, todos eles você vai montar com uma linguagem de base, que é, por exemplo, no OpenSesame e no PsychoPy são o Python. No LabAdvanced eu não sei qual que é a linguagem de base, mas ele é convertido para o Java. E aí todos eles trabalham com Java no final. Então, se, por exemplo, der erro no Java, você vai ter que ter um cara que entenda disso para resolver. Entendeu? Dá um trabalhinho. Nossa. Vocês já falaram com o pessoal Brenda, você tem conta paga? Você tem conta premium no LabVIEW? Tenho contatinhos. Conta qual? Desculpa. Tenho contatos. Contatinho. Contatos. Porque eles têm um suporte, parece bom. Sim. Para quem tem conta paga. Tanto é que nem tinha em português antes. Aí a gente mandou lá e pediu para traduzir, porque não tinha versão em português, por exemplo. Uhum. Pessoal, só eu ia sugerir aqui, eu não sei o quanto é bom, mas precisaria estudar, né? Mas tem uma pesquisadora que eu sigo, a leitura executiva, as funções cognitivas, e quer ver, eu só vou compartilhar para vocês verem, eu vou mandar o paper para vocês, tá? Não é minha paper agora de apresentar, mas eu quero mostrar esse paper aqui, que eu vou mandar para o grupo, que ela meio que disponibilizou, ela junto com um programador, fizeram um programa, né? Que é para rodar vários tipos de testes psicológicos. Então, acho que vocês estão vendo na minha página, é esse aqui, tem até o artigo, né? O artigo saiu na Behavioral Research Method, tá? De 2012, tá? É em Java também, que nem o Bruce acabou de falar, tá bom? E é uma plataforma que acho que ele pega cuidado, tempo de reação, e aí aqui é ensinando todo o trabalho, né? Esse trabalho está ensinando sobre esse programa, como é que faz, como é que roda. Tem também esse pôster, que fala também o que esse programa faz, né? Então eu posso mandar para vocês tanto o pôster quanto o artigo. Eu não sei se é bom para o estudo de vocês, mas acho que fica uma carta na manga. Pelo que eu sei, parece que é gratuito isso daqui, tá? Então fica uma carta na manga aí, eu disponibilizo e a gente vai ter que estudar para saber se é adequado ou não. Ótimo, a gente analisa, lógico, para ver se tem mais uma opção. Legal, obrigada. Vamos para o próximo? Fernanda? Acho que é a Fernanda, né? Oi. Então, a Fernanda não preparou projeto, porque a Fernanda não tem projeto. Eu não tenho projeto. Então, na verdade, eu estou aqui para ver os projetos de vocês e ter ideias para os próximos passos. Fê, acho que você pode falar um pouquinho o que você fez no mestrado, qual é o seu background? Posso. No mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre leitura e com rastreamento ocular. Então,
A base teórica é mais ou menos similar à do Bruce, né? A gente investigou as duas rotas de leitura, né? A rota fonológica e a rota lexical, através de alguns parâmetros que a gente analisou no rastreador ocular, né? Alguns parâmetros em milissegundos, então tempo de fixação, tempo de primeira fixação, basicamente, foi isso que a gente fez. A minha ideia era continuar estudando algo relacionado a isso, né? Porque o meu interesse mesmo de estudo é a leitura e o processamento visual, né? Então, eu gostaria de poder desenvolver alguma coisa que a gente conseguisse correlacionar alguma habilidade do processamento auditivo, porque eu sou fonoaudióloga, então eu tenho uma experiência até de atuação um pouco maior com processamento auditivo, e eu acho que daria para tentar investigar, né, se existe correlação de algumas habilidades do processamento auditivo com habilidades do processamento visual, e se isso acaba influenciando nos processos de leitura, nos transtornos de leitura, mas é uma ideia muito crua ainda, não tenho muitas coisas concretas, nada concreto. Muito bem, se ninguém tiver pergunta para Fernanda, acho que podemos ir para a próxima. Vem pro lado dos games, Fernanda. Ah, é verdade, eu gosto muito, já tive umas conversas com o Camilo, eu gosto dessa área também, pode ser uma possibilidade, porque se a gente for pensar em processamento visual, pode ser que processamento visual e reabilitação, né, de leitura, pode ser que existam games e, enfim, ferramentas, instrumentos que possam favorecer isso, né, a reabilitação, a intervenção de processamento visual na leitura. É uma ideia promissora, Camilo. Bom, eu acho que eu vou compartilhar minha tela aqui, tudo bem? Fiz uma apresentação bem breve, mais para me apresentar e retomar um pouco, né, atualizar um pouco de onde que eu tô na fila do pão. Gostei da definição do Bruce de como é que é quando você perde peso e recupera peso. Efeito sanfona. Efeito sanfona. Vamos lá. Então, o que eu faço, né? Sou psicólogo e concluí o mestrado no programa da UFBC em 2018, com essa dissertação, percepção musical, inteligência não verbal e habilidades cognitivo-linguísticas em crianças em processo de alfabetização. Hoje eu sou professor no curso de psicologia da Universidade Municipal de São Caetano, aqui pertinho da UFBC. E falando um pouco mais sobre o projeto, né? Nesse projeto eu estava investigando uma tarefa musical coletiva utilizada em sala de aula, que teria um potencial para a gente poder usar como screening básico de crianças com risco para desenvolver transtornos de aprendizagem, né, especificamente voltados à leitura e à escrita. O que estou fazendo hoje? Eu estou trabalhando ainda com os dados do mestrado. Eu fiz a pesquisa de forma longitudinal, né, eu fiz avaliação durante 2 anos em 2 escolas aqui da rede municipal de Santo André. E estou trabalhando nos dados hoje para uma nova submissão, né, um novo artigo para submeter. Nova submissão porque a gente estava com tudo pronto para encaminhar para uma revista, e aí as condições da revista não eram legais, na verdade, as taxas de publicações não faziam muito sentido, e a gente acabou recuando, né. E no meio do caminho tinha também uma pandemia. Ao mesmo tempo, eu estou orientando trabalhos de 2 alunas lá do curso de psicologia da USCS, uma em iniciação científica, que é a Rebeca Kimberly, que está trabalhando com dados que a gente coletou juntos lá na escola Odilo Filho, em Santo André,
que complementam, né, são dados que trazem uma terceira escola para essa investigação sobre a MSTT, que é a tarefa musical que eu investiguei durante o mestrado. A gente está trabalhando, então, nos dados na iniciação científica da Rebeca, e em um trabalho de TCC, eu estou trabalhando com uma outra aluna, Bianca, na tradução de um questionário de uma tarefa chamada Gold MSI, que seria uma mistura de tarefas psicométricas de percepção musical e também um questionário de autorrelato sobre comportamentos musicais. E essa Gold MSI seria um índice, ela permite que a gente calcule um índice de musicalidade. Então, já tem várias traduções desse instrumento, tem até tradução para o português de Portugal. E aí, nesse trabalho de TCC, eu estou começando aí a trabalhar com a validação da tradução brasileira, né, desse questionário. Com o intuito de trabalhar com essas medidas, né, continuar trabalhando com a MSTT, ter uma medida de musicalidade, que eu acho muito interessante nessa Gold MSI, e, enfim, estou nesse limbo de... Já pensei em vários problemas de pesquisa para o doutorado, e estou naquela fase do efeito sanfona aí, acho que semelhante ao do Bruce, mas de desapegar um pouco das ideias, de revisitar elas, ver o que faz sentido ou não. E o motivo disso também é porque hoje, na universidade onde eu trabalho, a gente tem um laboratório de neuropsicologia, que eu estou tentando também entender o funcionamento, as possibilidades de fazer parcerias, né? Por exemplo, de fazer avaliação neuropsicológica, coleta, né, de avaliação, semelhante como o pessoal do GEL que faz também aí na UFBC, mas fazer isso também dentro da USCS com os alunos, né, as alunas que a gente tem no curso de psicologia, e outras medidas, outras tarefas ou equipamentos que a gente não tem na USCS, claro, levar os participantes para a UFBC, né? Então, eu tô nesse limbo, mas acho que é um limbo importante, né, para poder amadurecer o projeto, traduzir as tarefas que eu preciso, né, fazer a adaptação delas antes e amadurecer o projeto para aplicar, enfim. E é isso. Muito Agora bem. acho que é a Caterina, né? Oi? Agora é a vez da Caterina. Acho justo. Letra K é Ela que lá na República Tcheca. Pode contar que você vai passear lá, o que você vai fazer. Eu não estava contando com minha apresentação. Não preparei os slides, desculpem. Tudo bem, não posso falar nada. Vamos rir. Mas tá bom. Então, eu vou falar rapidamente. Então, eu sou uma das orientadoras desse grupo, junto com a professora Teresa, que está em Hong Kong, e eu oriento, né, alguns dos alunos que estão presentes nesses grupos. Bom, acho que eu vou falar mais de forma geral. Meu interesse na pesquisa desde muito cedo é leitura, escrita e distúrbios nessa aprendizagem, então, distúrbios relacionados, dislexia, TDAH, isso abrange também distúrbios ligados à linguagem, né? Então, tudo que as crianças vão encontrar como problemático nessa fase inicial do ensino fundamental. Eu gosto muito de estudos que vão a campo, né? Então, como o Guilherme falou, ir para a escola e fazer a avaliação neuropsicológica dessas crianças, mas também juntar com outras técnicas, como eye tracking, FNIRS, e se puder, fMRI, talvez com uma população um pouquinho mais velha, acima de 9 anos. Gosto muito também de pensar, então, essa parte de avaliar, tentar entender os processos cognitivos, mas também o que fazer com isso depois, né? Então, parte de intervenção. E aí vão os estudos que é nessa linha dos games, que acho que é o futuro do ensino mesmo, né? E ensinar e aprender brincando. Então, ferramentas que vão nos possibilitar fazermos intervenções nas escolas, de uma maneira mais ampla, com várias crianças usando tablets, computadores, celulares,
e aprendendo a ler e escrever nessas ferramentas. Que mais? Sim, como a Cris falou, a partir metade do ano, vou para a República Tcheca. É uma tendência que todas as faculdades, né, estão passando de internalização, buscar contatos e fazer projetos grandes. Ontem, eu e Camilo, a gente participou de uma reunião com o grupo do professor Stanislas Dehaene, na França, que trabalha nessa linha de intervenção nas escolas e avaliações em massa, e a gente se depara cada vez mais com projetos onde um mero piloto já coleta, por exemplo, 3.000 participantes, né? Então, dados grandes para a gente conseguir captar fenômenos que são muito sutis e que a gente não percebe nas populações pequenas, tá? Então, a internalização, colaborar com outros grupos, incentivo todo mundo que busque, né, que traga contato e que a gente possa crescer e, de repente, realizar o mesmo projeto em vários centros, para a gente conseguir interpretar melhor os nossos resultados, né, com base em amostras maiores, mas acho que é importante também falar, né, com qualidade de dado, que sempre é o mais importante. Então, a partir de setembro a fevereiro, eu estarei na República Tcheca, mas vou continuar à distância, vou continuar participando do GELC, e na República Tcheca, eu vou atuar numa universidade em Olomouc, que se chama Universidade Palackého, UPOL, sigla, e não sei ainda muito bem o que eu farei lá, isso é ainda uma incógnita, mas a ideia é atuar na pesquisa. Então, provavelmente, tocar alguns dos projetos, né, que já começaram no passado, relacionados à dislexia, relacionados a distúrbios de aprendizagem, ou problemas de aprendizagem. E acho que é tudo. Ainda temos, né, parcerias nacionais, que são tão importantes quanto. Então, a parceria com a Universidade Federal do Ceará, a professora Maria Cristina, que também vai falar agora, e que é uma vantagem, né, porque Brasil, nesse tamanho continental, nós não podemos achar que a população em São Paulo é representativa do Brasil, e ainda outra especificidade da UFC é que eles têm o mesmo aparelho de eye tracking, o que é maravilhoso, né, a gente consegue realmente coletar o mesmo protocolo aqui e lá, e aí aumentar a N e ter essa variabilidade brasileira na amostra. Tá? A aluna que a Cris orienta, que a gente orienta em conjunto, é a Isabela, acho que hoje ela não está, mas já participou em outras vezes, e ela é bolsista da iniciação científica da UFABC, orientada pela Cris, e também submetemos o projeto para a FAPESP, para Bolsa ICE. Acho que é isso, gente. Algumas dúvidas? Não, acho que é isso mesmo. Bastante coisa, né? Ainda ela dá aula e cuida de 2 filhos. Ainda como, eu não sei, mas vai poder escrever um trabalho. Detalhe, né? Mais importante. Nossa, não é brincadeira, não. Estava procurando um emoji de bater palma aqui. Só tenho levantar a mão. Arrasou. Pro, você não vai nos abandonar, né? Pelo amor de Deus. Gente, acho que todos nós estamos fazendo, né, o nosso máximo. O fato de ter filhos é um agravante, eu peço. Sim, desculpas, mas acho que muitos de vocês também têm familiares para cuidar, né? Então não é nada fora do comum. Acho que faz parte da uma fase da nossa vida e isso vai mudando. E eu acho que é uma coisa que eu sempre falo e valorizo muito é o grupo, né? Então a gente se apoia muito no grupo. O grupo ele dá uma amenizada em várias tensões e um socorre outro. Então acho que nenhum desses projetos seria possível sem cada um de vocês e sem esse grupo, né? Que está funcionando muito bem e tem amadurecido muito nos últimos anos. Então, aplausos para vocês, palmas para vocês.
Eu ia fazer uma pergunta, fiquei curioso aqui, Caterina, porque assim, um dos problemas que eu tenho, né, para ir resolvendo com a pesquisa é com as escolas, né? Quando avaliar crianças em escola, quer dizer, no Brasil, acho que só depois de 2022, assim, a gente começa a ter sei lá, acho que um retorno dessas escolas, né? Alguma noção de que elas retornem. E daí vem outras questões, né? Que eu acho que tem muita gente já de olho, como você falou, dessa questão da internacionalização, dos problemas que a gente vai começar a encontrar nas escolas à medida que as crianças voltam para retomar esse ambiente escolar, de alfabetização, enfim, eu tô bem desorientado, para ser sincero. Uhum. Guilherme, isso é bom que você está trazendo, acho que aí também eu consigo aqui dar um feedback sobre um outro tema, e está relacionado. Então, a gente fez uma reunião com a nova Secretaria de Educação de Santo André, eu e o professor Caetano e pessoas do Alphatec, que é um outro projeto paralelo aqui, de ensino e alfabetização, e cada vez mais, né, eu tenho pensando da seguinte maneira, acho que Camilo é a pessoa com quem mais eu compartilho, porque ele está diretamente, né, ligado ao projeto que vai para a escola. No Brasil, nós temos várias tendências políticas, né, de longa data, de segurar a educação, para que a educação não vá à frente, para que nada mude, para que a gente continue com a população analfabeta e de baixa mesmo escolarização, né. E tem algumas tendências que vão na contramão. Então, a gente pode ver isso no nível político, mas também entre os professores e gestores das escolas, né? Você vê isso tipicamente quando pessoas fazem tudo para impedir qualquer tipo de avaliação mais objetiva, quantificação de resultado, quantificação de aprendizagem e de desenvolvimento. Isso é contramão, né? Porque se a gente não quantifica, a gente não consegue acompanhar a evolução e a gente não sabe nada. É muito subjetivo como será a evolução. Cada vez mais, eu acho que a gente precisa, né, ter certeza que nós estamos na linha certa, ou seja, buscar quantificar, buscar descrever os modelos cognitivos, buscar descrever como as crianças aprendem e desenvolver tarefas ou instrumentos que facilitam essa aprendizagem e fazer ponte com a escola. Agora, se alguém te falar o contrário, ele está errado e você não deve mudar seu caminho. Tá? Então, se alguém fecha a escola para você atuar, por exemplo, na pandemia, ele está errado, tá? Porque mesmo na pandemia, essas crianças elas estão amadurecendo, elas precisam continuar aprendendo, né? A questão é que não pode ser dentro da escola, presencial, todo mundo junto, tem que ser encontrado outro caminho. Mas o que a gente vê no Brasil, que não se encontra outro caminho, né? Que se prefere não se fazer nada, ou seja, fecha a escola, processo de aprendizagem para só na cabeça dessas pessoas, né, não para na cabeça das crianças. E aí, nessa reunião com a nova secretaria, a gente foi muito elogiado pelo trabalho que fizemos no Odilo e em outras escolas, e quando eu falo assim, muito elogiado no sentido de que o nosso trabalho lá, nos últimos 3 anos, tem mudado a percepção da comunidade sobre a escola. Então, Odilo, uma escola que era temida, né, os pais que podiam mudavam filhos dessa escola, ela está sendo vista como agora, uau, a escola que tem atuação da universidade, que tem projetos interessantes e que vale a pena eu colocar meu filho lá. Isso é muito gratificante, isso confirma, sabe, aquilo que eu estou falando, né, que do jeito que a gente está pensando a educação, é o jeito certo, é o jeito que deveria ser em todas as escolas, todos os estados. Então, a sua pergunta, e eu acho que é o que a gente precisa pensar, precisamos ter certeza, né, e ter uma teimosia de bater nas portas e atuar lá, nesses lugares que abrem as portas, e deixar as portas que não se abrem fechadas, porque tem coisas que a gente não consegue resolver, né, então, se, por exemplo, alguma escola te falar, não, aqui você não vai para outra e continua fazendo o seu trabalho, porque algumas crianças, alguém vai se beneficiar muito disso, tá? Acho que isso é a mensagem principal, né, sobre atuar nas escolas. O sistema tem que mudar, política tem que mudar, os professores precisam continuar se educando para que mude, né, quem está na ponta, os alunos. E aí, né, a gente verá efeito disso daqui a 10, 15 anos.
Ok? Acho que eu falei muito. Vamos lá, vamos passar para a próxima. Falou muito bem, adorei, Caterina, obrigado. Pessoal, eu também adorei a palavra do professor Caterina. Eu só acho que só ia pedir para apresentar, porque daqui a pouco eu tenho aula, e aí eu não conseguiria apresentar no finalzinho do GEL, tá? Vamos lá, Wander. Então, deixa eu só compartilhar com vocês. É bem sucinto também, né? Minha apresentação. Vamos lá. Wander, eu não sei se só eu, mas seu áudio tá bem abafado e bem distante. Tá bem ruim. Ah, melhorou? Piorou? Melhorou um pouco. Melhorou um pouco, tá bom. Pode ser o microfone, né? Deve ser. Talvez não esteja conectado direito no computador. Ó, se for piorando, melhorando, por favor, me avise. Melhorando. Melhorou, legal. Coloquei o microfone perto da minha boca para melhorar mesmo. Então, tá. Ficou melhor. Melhor, ótimo. Obrigado, Bruce, por avisar. Então, vamos lá, pessoal. Apresentação aqui. Aqui. Vamos lá. Vou apresentar em PDF, tá? Mesmo. Fica até melhor aqui. Não tem animação, não tem nada. Beleza. Deixa eu colocar para visualizar aqui. Bom. Então, né, eu chamo Wander, entrei agora como para doutorado, né, no nível doutorado, entrei nesse último processo seletivo, a minha orientadora será a professora Caterina e a minha co-orientadora será a professora Maria Tereza, e a gente vai estudar as diferenças relacionadas à idade na unidade de diversidade das funções executivas, e vai ser um estudo desenvolvimental a partir das diferenças individuais e sua relação com a inteligência, né? Então, esse é o título do projeto. Aqui só eu já vou direto para os métodos, né? Então, nós vamos estudar, é uma amostra bem grande, 280 participantes, o cálculo amostral deu 225, então a ideia é fazer um pouco mais, porque a gente sempre tem outliers, tem pessoas que desistem, tem problemas na coleta, né? Então, a gente vai fazer, nós vamos dividir esses 280 participantes em 7 grupos, então de 10 a 19, 20 a 29, assim até 70 anos ou mais, né? A ideia é que a gente consiga fazer 40 pessoas por grupo, ambos os sexos, com português como primeira língua. Nós vamos fazer uma avaliação com questionário histórico clínico, né, para poder, aí é o nosso critério de inclusão e exclusão, e também nível socioeconômico para caracterizar a amostra. Nós vamos usar tarefas, nós vamos avaliar 3 habilidades executivas, isso propostas pelo modelo do MIAC e Friedman, 2000, 2008, 2011 e outras publicações. Então, nós vamos avaliar a inibição, 2 testes, a atualização, 2 testes, e a alternância, 2 testes, né? Esses testes, alguns propostos pelo próprio modelo, outros a gente conseguiu na literatura, né? O que nós vamos mostrando aqui, já vamos mudar, se vocês separarem na última coluna, a variável dependente, todas as tarefas, elas geram acurácia, acertou ou errou, e o custo inibitório, quer dizer, o tempo, né? Quanto tempo a pessoa levou para fazer? Aí vocês podem ver que a atualização não é assim. A atualização dá a acurácia para nós, mas ela dá tempo total, ela não dá o custo. Então, a ideia é fazer uma adaptação dessa tarefa, né, no qual eu já estou fazendo, para que ela também gere um custo, e aí as 6 tarefas vão gerar o mesmo tipo de score, acurácia e tempo, né? E aí a ideia é fazer uma integração de acurácia e tempo, né? Não usar essas 2 medidas, mas usar elas 2 em uma única medida. Inteligência, nós vamos avaliar 3 habilidades de inteligência: inteligência fluida, inteligência cristalizada e velocidade de processamento. Cada habilidade dessas vão ser avaliadas por 2 tarefas, né? 2 tarefas para cada uma dessas habilidades de inteligência. Então, essa é a proposta. Nós vamos fazer 3 análises. Uma, nós vamos fazer uma comparação de grupos de idade,
né? Então, nós vamos aqui, né, o nível de significância adotado vai ser 5%, nós vamos usar a média de desvio padrão, o GLM, né, modelos lineares gerais, nós vamos usar 2 grupos, então sexo e idade, nós vamos fazer correlações e, quando for pertinente, vamos usar o teste Tucker de false. E a ideia que nós temos a priori é fazer gráficos parecidos assim. Então, por exemplo, no eixo X, nós vamos colocar as idades, né? E no eixo Y, o score. Normalmente é tudo colocado em Z-score, porque cada tarefa ela extrai uma medida diferente, então, para você poder fazer comparação, a gente tem que padronizar o score. Então, aqui, por exemplo, é linguagem, inteligência fluida e memória, né, num estudo que eu peguei de exemplo. Então, a ideia é construir gráficos assim, a gente caracterizar as habilidades ao longo da vida, tanto individualmente, como um gráfico comparando habilidades diferentes. E a gente poder ver diferenças de habilidades. Então, aqui a gente vê, por exemplo, a linha preta, que é vocabulário, e parece que ela vai aumentando ao longo da vida, quanto as outras habilidades, né, mais de memória operacional, né, elas vão tendo um pico com 20 anos, e depois a gente vai tendo um decaimento. Né? Então, a ideia é colocar esses gráficos aqui nesse trabalho. Outra análise é fazer a correlação entre esses fatores, né? Então, análise de equação estrutural e análise fatorial, a nossa proposta. Então, nós vamos usar o que a literatura sugere como índice, nós estamos seguindo esse índice, então, essa segunda coluna mostra os valores que indicam um bom ajuste do modelo, e a terceira coluna indica um modelo aceitável. Não é o perfeito, mas tendo entre esses valores já é algo aceitável. Né? E com esse índice a gente vai querer gerar esses modelos aqui. Né? Então, esse tipo de análise estatística, ela gera para nós mais modelos teóricos do que, de fato, modelos de efeitos. A primeira análise, sim, é o efeito da idade. Agora, não. Agora é mais a teoria por trás das tarefas. Então, o primeiro modelo é o modelo A, que é o modelo do MIAC. Então, a gente vai querer ver, que a gente chama de um modelo de 3 fatores. A gente vai querer saber a relação dessas habilidades. Então, a carga fatorial de cada habilidade com a sua tarefa. E aí nós vamos extrair uma variável latente, a atualização, alternância e medição, e ver quanto elas se correlacionam. O mesmo com as medidas de inteligência, utilizando o modelo CHC de inteligência. Então, a gente vai fazer o modelo de 3 fatores. O modelo C, a gente vai querer fazer uma relação entre funções executivas e inteligência, e essa é uma relação de domínios específicos. Então, como cada domínio se relaciona com o outro, cada domínio, a gente vai querer saber como essa relação se dá ao longo da vida. E o modelo D, aí é uma relação de domínio geral. Então, a ideia é extrair um fator geral das funções executivas, extrair um fator geral das habilidades de inteligência, e aí saber, em nível geral, a relação que se tem entre função executiva e inteligência. E, por último, a análise que até comentei no grupo, né, do GEL, que é a análise de mediação e moderação, nós vamos também tentar fazer. Então, só explicando de forma breve, a gente sempre começa o modelo de mediação com esse modelo A, que aqui é uma regressão do efeito da idade sobre, por exemplo, inibição. E aí ele que gera esse valor C, e esse valor C é esse efeito de regressão, né, o efeito da idade sobre inibição. E aí a mediação vai me mostrar o seguinte, ela vai me dar um valor de C', A e B. Então, a ideia aqui é, agora no modelo B, eu vou testar o efeito da idade sobre inibição, mas agora passando por inteligência fluida, controlando por inteligência fluida. E aí eu vou saber se deu mediação ou se não, se esse C, nessa análise aqui, deixar de ser significativo, e esse C', e o A e o B forem significativos. Se eu tiver tudo isso dessa maneira, mostra para mim que a idade tem sim efeito de inibição, mas controlando por inteligência fluida. Né? Então a gente consegue ter esse modelo, e aí aqui é um exemplo que eu vou usar a inteligência fluida para saber se ela media essa relação, inteligência cristalizada ou velocidade de processamento. Né? Então, de novo, aqui se der significativo, eu sei que tem uma relação. Se eu colocar o mediador e esse C deixar de ser significativo, mostra que sim existe um fator de mediação aqui nessa habilidade. Se o C continuar sendo significativo, o mediador não faz diferença nessa relação. E atualmente o que eu tenho feito é escrever um artigo com os dados, né, que a gente fez uma coleta piloto. Quem dera a coleta piloto que nós fizemos tem a UN que os gringos têm de piloto, né? Então
que é isso, não tem quase nada perto do dele, mas mesmo assim estamos fazendo na coragem, escrevendo. Junto com um aluno de doutorado, Camilo, nós vamos elaborar, né, ainda não demos início, mas a ideia é que em breve começaremos os encontros de estatística de novo, né, retornaremos, fazendo a disciplina de neurociências, né, na Federal da ABC. Eu estou revisando na literatura o método de entregar score, que eu falei para vocês, que as medidas sempre trazem para nós, né, a gente consegue extrair das medidas velocidade de resposta e acurácia, né, e aí existe um trade-off, né, que é assim, tem pessoas que vão mais devagar na tarefa, então elas têm um tempo maior, mas elas acertam mais. E tem pessoas que vão mais rápidas na tarefa, mas erram mais, né? E aí existe isso, um desequilíbrio. E aí a ideia é que existe na literatura vários modelos para tentar equilibrar, né? E transformar esses dois valores em um único valor só. E é o BIS, o RCS, entre outros. Então, isso eu estou estudando para saber qual nós vamos usar, né, no trabalho. E estou adaptando, como eu falei para vocês, as tarefas de atualização, né, para que elas possam ter custo, porque hoje em dia as tarefas não têm custo. E a relação, quando a gente faz uma análise de correlação, né, elas não se comportam bem, porque a medida que está por trás delas é diferente. Então, a ideia é transformar as tarefas de atualização que me deem velocidade de resposta e acurácia, e aí eu posso transformar em um desses métodos aqui em um único score. Tá bom? Por enquanto é isso, é o momento do doutorado, acabei de entrar com o Nevito, então eu tenho como perspectiva defender em 2025, tem chão, né? Então a ideia é esse primeiro ano, com a pandemia, fazer as disciplinas, eliminando créditos, e aí, se tudo der certo no ano que vem, voltar à coleta, e aí o foco desse trabalho muito é uma coleta em massa, né? Porque como o N é grande, a gente precisa fazer uma grande coleta. Muito bem, Wander. Alguém tem pergunta rápida para o Wander, que acho que ele tem que sair? Ótimo. Então, obrigada, Wander. Vamos para frente. Acho que só falta a Cris para finalizar, para fechar. Marina, não sei se você vai conseguir falar. Ela está dirigindo, ela avisou. Não consigo, gente. Estou dirigindo. Eu Joia. também não tenho nada de novo para falar. Tá bom, vai com cuidado então. Então, a Cris, você vai fechar, tá bom? Pode ser? Pode. Bom, gente, eu também não preparei nada, porque eu também não tenho nenhuma novidade para colocar. Durante o 2020, nós tivemos mais, assim, muito trabalho para ficar pensando como a gente podia conduzir a pesquisa, né, durante a pandemia, sem estar podendo usar o eye tracker, que foi o projeto em si foi concebido, né, a partir dele, e enfim, a gente acabou pegando uma parte que era de levantamento do conhecimento lexical do aluno, né, que está de leitura, né, do aluno universitário, né, ou que está terminando o ensino médio, e então esse conhecimento, então a gente vai levantar acho que agora vai ser mesmo Pavlov, é esse o nome, Caterina, que eu não sei exatamente. Isso, estamos pensando em usar Pavlov. Uhum. Usar o Pavlov. A gente já viu outras opções, como a gente falou anteriormente, a gente teve conversa com o pessoal do LabVence, mas tudo é muito caro, né, e a gente nunca pôde, né, o Brasil nunca teve uma tradição, a não ser pelos anos Lula, e agora a gente voltou realmente à idade das trevas, então não dá nem para pensar, e teria que arcar com o nosso bolso. Então, o trabalho tem sido mais nessa linha de ficar tentando achar uma saída. Mas eu tenho trabalhado nas tarefas para levantar o conhecimento lexical, né, baseado na literatura de quem já fez esse tipo de teste, que
eu só conheço, assim, exatamente o pessoal, uma professora da Austrália, não sei dizer se tem outros que fazem, mas assim, não conheço ainda a publicação, e usando a teoria do Perfetti, que esse então está nos Estados Unidos, mas a teoria dele é bem geral, e cabe em vários trabalhos, esse é apenas um deles. E eu espero que durante esse ano a gente consiga, pelo menos essa parte do conhecimento lexical, a gente consiga terminar, e não sei como vai ser a parte que tem que ser levantada no rastreador ocular, porque com o atraso das vacinas, eu não sei quando nós teremos acesso ao laboratório na UFABC. Por outro lado, na UFC, o laboratório não foi fechado, né? A universidade não fechou o laboratório, fica por conta do pessoal que está usando, de fazer a manutenção, limpeza, né, asepsia cada vez que um informante entra e sai, e achar pessoas que queiram ir até lá fazer servir de informante. Então, em último caso, assim, a gente vai ter vai ter que fazer uma parte lá, isso já era esperado, mas talvez a gente tenha que fazer antes lá do que em Santo André, aí, né, em Santo André, São Bernardo, por causa da pandemia. É isso. Tá dando uma atualizada, né? Mas, assim, o que eu ia falar também, antes que eu esqueça, duas coisas que eu achei importantes. Eu vi semana passada, eu vi um artigo na Folha de São Paulo que dizia, falava assim, o que tem em comum, né, entre a educação básica, né, no interior, no Ceará e na periferia de São Paulo, e aí traçando as questões econômicas e como foram as soluções dadas, e aí eu achei bem interessante, porque é um caminho que a gente está trilhando também, né, tentando mostrar as diferenças, né, se há diferença e como elas estão, como elas aparecem. E a outra coisa que não tem nada a ver com isso, com a apresentação, mas que tem a ver com o que a gente falou a semana passada, que depois da reunião é que me ocorreu. Eu acho que seria interessante se os participantes, né, do grupo aqui apresentassem a sua como vocês resolveram a questão estatísticas, que modelo vocês escolheram, por que vocês escolheram, quais são as variáveis, como é que vocês levantaram, entendeu? Como é que vocês trabalharam isso? Porque quando a gente está estudando estatística, a gente vê que se a gente não entende muito do que está sendo estudado, está sendo falado, fica difícil a gente entender como que usa aquilo, qual é a finalidade. E eu vejo que quando vocês apresentam essa parte, né, em mais detalhes, que fica mais assim, parece fácil, mas quando a gente vê os outros mostrando, talvez eu ache, né, que é porque a gente não sabe tudo que está por trás, eu acho que é mais difícil. Quando vocês explicam, parece que é mais fácil. Pelo menos a gente está acompanhando o projeto, sabe o que estão fazendo, qual é o objetivo, sei lá. Foi uma coisa que me ocorreu depois que a gente terminou a reunião semana passada. Bom, gente, é isso. Acho que é uma boa ideia, Cris, um pouco nessa linha que o Vander apresentou, né? Então, quais são os passos que você vai dar depois com os dados, porque e né? Quais perguntas você quer responder com isso? Acho que isso é super, organiza todo mundo. Porque na hora que ele tem os dados, aí ele fala, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, isso aqui, entendeu? Esses problemas que a gente vai tendo ao longo do caminho e que soluções foram dadas, né? Que eu acho isso importante. Por que deu aquela solução? Por que pensou daquela forma? Acompanhar realmente os trabalhos dos colegas, porque eu acho, uma coisa que eu sinto falta é que a gente estuda estatística, mas eu, pelo menos, uso muito pouco, né? Entre um projeto e outro, leva anos. Então, todo aquele trabalho que você teve de estudar se perde entre você e concluir um outro trabalho.
Então, acho que assim a gente consegue estar sempre lidando com os conceitos e se atualizando também. Uhum. Podemos retomar isso na semana que vem, com mais pessoas. Semana que vem acho que é o Camilo que apresenta, correto? Mas aí a gente já inclui isso na programação. Tá legal. bom? A maioria das pessoas já foi. Legal. Sim. Muito bem. Muito boa ideia, gostei. É tão bom ver eles falando de estatística, né, Pro? Eles falam com uma facilidade. Eu estou caminhando para isso. Não, é que para quem está trabalhando, parece evidente, porque a pessoa está envolvida naquilo. Então, para a gente que está meio envolvido, assim, porque conhece, eu acho mais fácil de acompanhar do que quando a gente vê uma aula, por melhor que seja, se você não sabe de onde aqueles dados saíram, por que ele fez daquela forma, entendeu? Por mais que a gente acompanhe. Sim, concordo. Eu acho Bom, gente, acho que o Bruce já saiu também. Não vejo ele aqui. Podemos ir finalizando? O que vocês acham? Podemos sim. Sim. O Bruce avisou no chat que ele ia sair, já faz um tempinho que ele saiu. Uhum. A Procristina está na praia. Faz de conta que eu estou no Ceará. Faz de conta que eu estou no Ceará. Que bom ver vocês, gente. Eu tô com saudade. Gente, também. Tchau. Um beijo, bom fim de semana. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais. É.